Lucas 22, 19, diz: e pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Pai, nós te adoramos, te bendizemos por essa noite de culto, noite especial de ceia. Te bendizemos por tua presença nesse lugar, pela presença dos teus amados, dos teus filhos queridos, que se reúnem como igreja nesse santuário, para louvar e bendizer o teu nome. Essa é a tua palavra, fala conosco, aplica as tuas verdades aos nossos corações. É o que nós te rogamos e te agradecemos em nome do Cristo, o teu Filho amado. Nós dizemos amém e amém. Glória ao nome do Senhor. É um momento muito especial para nós, um momento muito especial para a igreja. Jesus está reunido com os seus discípulos para celebrar a princípio a Páscoa, né? A Páscoa dos judeus, onde um cordeiro é sacrificado, onde tem ervas amargas, e todo esse ambiente sendo preparado para a Páscoa. E nesse ambiente, Jesus reunido com os seus discípulos, ele então faz uma instituição de um ato que seria perpetuado pela igreja, assim como a Páscoa, que até hoje os judeus celebram, a Santa Ceia, até hoje a igreja celebra. Só que a Santa Ceia, ela tem um diferencial em relação à Páscoa. A Páscoa dos judeus, ela tem um fim, ela termina aqui. Mas a ceia, ou posso até dizer que não termina, a Páscoa é uma coisa comemorada na terra, a Páscoa é terrena. Mas a ceia é tão espiritual, tão maravilhosa, que ela não se encerra aqui. A ceia será celebrada nos céus. Alguém concorda? Pode dizer amém? Então, de todas as ceias que você já participou, e foram muitas, não dá para contar nos dedos quantas ceias, né? Eu pelo menos participo a cada mês, pelo menos 3 vezes, né? Uma aqui e 2 na igreja matriz, somando 12 meses, são 36 vezes no mês. Mas por mínimo que você comemore, sejam 12. Mas contar o tempo todo que você tem de batizado, uma conta bem rápida que você fizer aí, talvez passe de centenas de vezes, as vezes que você já ceiou. Alguns talvez com mais um pouco de idade, dependendo da quantidade de ceia, já chegou talvez a casa dos milhares. Pode acontecer, mas é um ato muito especial. E Deus trouxe uma palavra ao meu coração durante essa semana, aliás, essa semana, já há alguns dias, nesse aspecto desse texto que Lucas reporta, que Jesus faz uma declaração específica em Lucas, quando vai servir o pão, que é essa frase final, de 19, Mariana, quando ele diz: façam isso em memória de mim. Esse texto está em Lucas, é aplicado ao pão. Mas Paulo, quando vai fazer reportar a essa cena, ele diz que recebeu do Senhor, que também nos entregou, que Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, tendo dado graça, partiu, disse: tomai e comei, é meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de comer o pão, pegou o cálice dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, beber dele todos, fazer isso também em memória de mim. Então Paulo atribui por revelação as frases, tanto para o pão quanto para o cálice. E essa frase, ela permeou minha alma, meu coração, porque é Jesus dando uma ordem. Quando ele diz: façam isso, quando eu digo para alguém fazer, eu estou dando uma ordem. Alguém não? Amém? Não é um pedido. Façam isso. Ele diz: eu vou pedir, não. Façam isso. Façam isso em memória de mim. Isso me chamou bastante atenção esses dias. E o que Jesus estava querendo dizer com façam isso em memória de mim? Jesus estava falando talvez de carência? Não. Jesus não estava demonstrando aqui nenhuma carência quando
está suplicando, por favor, não se esqueçam de mim. Não, Jesus estava levando em consideração uma coisa que deve ser levada também em consideração por mim e também em consideração para você. Diga assim: relacionamento com Deus, relacionamento com os céus. Dá para falar mais alto, um pouquinho mais forte? Relacionamento com Deus, relacionamento com Cristo, relacionamento com os céus. Porque esse ato da ceia, ele vem exatamente dizer isso para mim. Eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho um relacionamento com os céus. Isso aqui não é apenas um ajuntamento de pessoas. Santa Ceia não é apenas um encontro entre eu, Bertrand, Márcia, George, Vitor, Jonatas, Adriano, Esther. Não. Isso aqui é muito mais que simples encontros. Isso aqui fala de relacionamento inigualável, um relacionamento perfeito entre Deus e os homens, entre o Cristo e sua igreja, entre o Senhor e seus servos, entre o adorado e os adoradores, entre o perfeito e os imperfeitos. Poderia haver ligação nessa parte aí, né? Adorador e adorado, beleza, o Senhor e os servos, beleza, mas perfeitos e imperfeitos. Simplesmente aqui para mim e para você, quem gosta de ter do lado, ou gosta de viver andando com pessoas que são cri-cri na vida, que são chatos, carne de pescoço, boa colocação, carne de pescoço, gente, pessoas usam um linguajar mais bonito, né? Você usa carne de pescoço, mas a gente usa assim, cara, esse sujeito é pedante, ó. Esse sujeito me causa ojeriza, será? Mas a ceia está dizendo isso. O Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cordeiro Imaculado de Deus, se deu por nós em perfeição por pessoas imperfeitas. E Ele está dizendo para mim e para você aqui, olha, cara, é impossível você não viver uma vida pensando no que eu fiz. Não tem como, porque ceia, relacionamento com Deus, lembrança dele, não se aplica somente a uma noite como essa, que, como eu já disse, alguns fazem, às vezes, somente uma vez por mês. Se a gente ficar preso a esse relacionamento, se lembrar dele somente hoje, somente agora, esse relacionamento é um relacionamento fadado ao fracasso. Concorda ou não? Hein? Imagine um relacionamento conjugal, o casal dentro de um lar, dois estranhos, que muito mal falam bom dia, né? Como é que vai ficar essa situação? É fadado ao fracasso. Mas se todo dia tem um cuticute, todo dia tiver um chamegozinho, tiver um... Tá rindo, Silvana? Meu Deus, ela gostou. Fizeram aniversário agora de casamento, imagina que eu. Senhor é bom. E aí, alimenta isso, não é? Alimenta isso. Então Jesus está dizendo assim, cara, aqui ó, isso aqui é o pão, e Paulo vai falar, isso aqui também é o sangue. Quando você comer, lembra de mim. Quando você beber, lembra de mim. Não se esqueça. Mas por que ele pede para lembrar? É dele? Não, é não se esquecer. Por que você está tomando esse pão? É não esquecer porque você está bebendo esse cálice. Você sabe, você está aqui dentro hoje. Você sabe que você está comendo pão. Você sabe que você vai beber do cálice. Você sabe, amém? Amém ou não? Então vamos ler uns textos na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia. Em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. 1 de Pedro 18 e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19. Olha só. 1 Pedro 1, 18. Olha como é que Pedro começa esse texto dele. Ele usa um verbo. Ele usa o verbo no gerúndio.
sabendo. Gerúndio é um ato de continuidade, amém? Fazendo, criando, é continuidade. Então ele usa assim, sabendo. Então esse saber é o saber de ontem, é o saber de hoje, é o saber de amanhã. Sabendo. Então você sabe que não foi mediante coisas perecíveis. E ele vai usar coisa perecível? Eu vou fazer uma pergunta para você. A prata está no grau de coisa perecível? O ouro é uma coisa perecível? O ouro está debaixo da terra aí, irmãos. Há centenas e centenas de milhares de anos. Desde que a terra foi formada, de acordo com a ciência aí, há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, o ouro está lá na crosta da terra. E se você cavar agora, se você ou eu, alguém cavar, uma mineradora fora cavar, vai achar o ouro. Está lá. E essa aliança aqui, se você largar, não é o caso, por favor, se você deixar uma pedra de ouro aí debaixo de chuva, do que seja, você vai voltar daqui a 100 anos, esse ouro vai estar lá. Mas por que Pedro, então, faz essa classificação? Porque qualquer outra coisa, no nosso resgate, é isso que Pedro está dizendo, qualquer outra coisa para o nosso resgate não teria valor nenhum. Qualquer outra coisa não teria toneladas e toneladas de ouro, de pedras preciosas, de diamantes, o que fosse. Quando ele fala perecível, ele fala não teria significado algum. Não foi com essas coisas que vocês foram resgatados da vida. Ó, irmão Pedro, da vida. Você pode dizer para o seu irmão assim, se não fosse Jesus, fala para ele, você seria um inútil. Você nunca foi não, né? Esse aqui teve privilégio, nasceu no ventre santo, está no altar, mas tem gente aqui que já foi muito inútil. Ou não foi? No mundo de pecado, de miséria. Amém, não? Posso ouvir amém aí, não? Se vocês eram inúteis. E isso veio, olha o que Pedro está dizendo, de uma questão geracional. O teu bisavô era inútil, o teu avô era inútil, teu pai era inútil, você também era um inútil. Mas ele vai dizer uma coisa linda para nós no 19. Mas pelo precioso sangue, ouro, prata e sangue. Aí presta atenção, foi uma coisa muito paradoxal. Se você botar um balde de sangue ali, um balde de sangue humano normal, e voltar daqui a 10 dias, vai virar o que esse sangue? Eu não sou biólogo, eu não tenho curso de anatomia, mas com um cheiro bom no mínimo, esse sangue não vai estar. Mas, irmãos, Pedro chama o sangue, ele chama ouro e prata de perecível, mas chama o sangue de Jesus de precioso sangue. Nós fomos lavados com precioso sangue de Jesus. Quem pode levantar as mãos ao céu e dizer glória a Deus? Não foi com prata, não foi com ouro que nós fomos comprados da nossa vida inútil que nós recebemos, mas nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, então, por que eu preciso amar e desejar essa presença? Porque eu reconheço quem eu era. Eu reconheço quem eu era. E eu reconheço o que Ele fez por mim. Está vendo? Pastor, eu ainda continuo sendo pobre.
Isso é relevante. Pastor, ainda continua feio. Também é relevante. Pastor, ainda continua sendo operário do dia a dia. Aliás, isso é irrelevante. Perdão pela colocação. É irrelevante. O ser feio, a ser um operário. O que tem relevância mesmo agora é que você e eu, ainda que morando no Amorim, na Leopoldo Bulhões, em Del Castilho, você é cidadão dos céus. Você tem o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Quem tem essa certeza aí para dizer glória a Deus? O meu nome. Meu pai foi muito feliz eu amo o meu nome. Tem gente que não gosta do nome, mas eu me sinto bem com o meu nome. Edson de Jesus. As pessoas quando ouvem falar de Jesus, caraca, todo mundo gosta, né? Tem uma sonoridade, né? Edson, é assim que todo mundo conhece, seja no trabalho, seja onde for. Eu quase não uso nem o Fonseca, porque o Fonseca é terreno, mas o Edson é Edson de Jesus. Mas eu tive o privilégio de ser no nome. Mas independente disso, você também é de Jesus. Amém? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, não esqueçam, reconheçam isso. Reconheçam quem éramos. Participar da ceia, irmãos, é reconhecer a nossa miserabilidade. Toda vez que você pegar esse pão, você fala: oh, meu Deus, o miserável homem pecador. Mas fui alcançado pela graça e pela misericórdia desse Deus maravilhoso e glorioso. É reconhecer isso. Aí, ele me vê uma vida inútil, uma vida, além de inútil, uma vida cheia de dívida. Eu tinha dívidas impagáveis. Você lembra da parábola do credor incompassivo? Né? O Senhor chama os dois para chama o seu servo para conversa. Está me devendo dinheiro, cara. Um devia 500 e outro devia um pouco menos. Acho que 50? Não, era menos. E a Bíblia diz: e não tinham com que pagar. Não tinham. Tanto quem devia mais, como quem devia menos, nenhum dos dois tinham com que pagar. Não tinha como pagar. Era impossível pagar. Mas aí Paulo, inspirado por Deus, em Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14, é impossível não querer desejar a presença do Senhor. Colossenses 2, 13 e 14. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Miseráveis pecadores, condenados ao inferno. Ah, mas meu irmão, no versículo de número, agora é o 13, 14, cancelando, e não é cancelou, porque todo dia a gente peca, todo dia, e ele está cancelando. Jesus cancelou alguma coisa de alguém aí hoje? Porque ele cancelou já hoje. Cancelou aí atrás aí não? Ele cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Ele está se referindo à lei. E quem não cumprisse a lei seria condenado pela lei. Era impossível cumprir a lei. Era impossível. Mandamento sobre mandamento, era impossível cumprir. Ele pegou tudo isso
que era nos prejudicial, removeu inteiramente e cravou na cruz. Toda vez que o diabo vier te condenar, ao pegar esse pão e ao saber que você participa do cálice do Senhor, saiba que a cruz te representa. A cruz do Calvário é o representante nosso, porque foi lá que Jesus cravou todas as nossas dívidas. Nós somos livres no Senhor. Então a ceia me fala de gratidão, a ceia me fala de reconhecimento, a ceia me fala que eu era um inútil, perdido, morto em pecado, mas agora eu estou aqui cantando o hino 116. É 116? Vê se é 116 da harpa. Me ajuda rápido aí. Mas acho que é. Eu vagava pela senda. Vamos embora? Vocês tem a Sembriana aí não? Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia! Diga para alguém, você é livre. Livre. Então a ceia fala disso para mim e para você. Irmãos, não perca a oportunidade de estar ceando, não perca a oportunidade de ser cara. Não deixa que nada te atrapalhe a estar nesse ato tão sublime, tão maravilhoso, tão glorioso, tão bendito, tão eterno. Essa coisa da presença do Senhor é tão importante para nós, que em João capítulo 6, a partir dos 50, João 6,50, abre aqui meu filho para mim, João 6,50, isso, Jesus está num discurso, talvez um dos discursos muito, que eles entenderam como duro, enfim. Eu vou ler alguns versos desse discurso. Obrigado. Tem que ser bonito assim. Aí, esse discurso é um tanto pesado, mas ele está relacionado ao ato da ceia. Vamos ler? Este é o pão que desce do céu, para que todo que nele comer não pereça. A importância de participar da Santa Ceia. Vamos? Oi? Mariana? 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? A Bíblia diz que o espiritual discerne tudo, mas o carnal não entende nada. Mas você é espiritual, amém? Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida em si mesmo. Vale a pena cear ou não vale, irmãos? Lute sempre, porque é sempre uma batalha. Só uma pausa aí, é sempre uma batalha para cear. Não é fácil. Às vezes o diabo vem: você não pode não, você está com um negocinho assim, mas venha. Paulo diz assim: examine-se e não coma. Não, o que ele fala? Examine-se e coma. Examine-se. Aí existe a graça. Para com a graça. Senhor, aqui, teu servo, pecador falho, mas o que era contado foi cravado na cruz, e a vida inútil foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Jesus, agora o 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim. A importância, mais uma vez, de cear é vida eterna
e permanecer nele. Amém? 57. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente vivo por Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer esse pão, mais uma vez ele repete, viverá eternamente. Vamos? Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, dura-se de curso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam, ele está falando de discípulos. Tem uns discípulos que são os 12 mais perto, tem outros discípulos que que estão mais em volta, e tem a multidão. Vejam aqui que ele não está falando de multidão, ele está falando de discípulos, seguidores mesmo. Não os 12, mas seguidores que estavam ali. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que havia lhe falado, disse-lhes, isso escandaliza vocês? 62. Que acontecerá então se vir o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? Ele foi para o céu, ele está no céu. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e são vida. 64. Mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu, por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não for concedido por meu Pai. 66. Diante disso, aonde nós queremos chegar, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, agora ele vai direto por 12. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, que essa seja a expressão do nosso coração nessa noite, irmão. Que essa seja a expressão da sua vida, não hoje, mas amanhã, ontem, depois de amanhã. Que essa seja a nossa vivência no Senhor. Porque a gente vai viver muitos embates e muitas dificuldades. Nós vamos ter muitos problemas na vida. Já tivemos, teremos. Mas, irmãos, nada pode ser melhor. Nada pode ser maior. Que nada tire de nós o desejo de estar sempre lembrando e na presença dEle. E pelo Senhor, para quem iremos? Ele não fala nem para onde. Não, onde? Não é onde, é para quem? É para quem nós iremos. Irmão, salvação, graça, bondade e misericórdia, nós só encontramos em Jesus Cristo. Perdão, reconciliação, amor de Deus, tudo isso só em Jesus Cristo. Então ame estar na presença dEle, deseja a presença dEle. Que nada seja suplantador a isso. Que nada. Eu sei que às vezes bateu um desânimo, bateu um negócio assim. Mas lembre-se, nós tínhamos uma vida inútil. Nós tínhamos Paluso, Colossenses 2,13. Colossenses 2,13, bota rapidinho. Colossenses? 14, desculpa. Nós tínhamos um escrito de dívida impagável. Impagável. O que Ele fez por mim, o que Ele fez por você, ninguém faria. Amém ou não amém? Glória a Deus por isso, não? Então ele faz um discurso. O discurso que ele fez podia ser uma prova, uma luta tua, alguma dificuldade que a gente vai atravessar, e vai mesmo, com o filho, com o esposo, com a esposa, sei lá, sabe, com o pastor, com a ovelha. Dificuldade só é para isso. Mas eu tenho que dizer o que Pedro disse, que todos nós diremos nessa noite em nome do Senhor: nós não temos para quem ir. Quem quer salvação, quem quer ceia no céu, quem quer corpo novo, quem quer ser transformado, quem quer gozar da eternidade, precisa entender que não há salvação fora de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Havia uma frase pinchada erradamente.
uma frase pichada aí nos muros: só Jesus Cristo salva. E é uma pura verdade. Então ele está fazendo um discurso que os homens entenderam como pesado. Quem não comer do meu corpo, quem não beber do meu sangue não terá vida, porque o meu corpo, o meu sangue é vida, vai dar eternidade. E eles foram embora, largaram. Não dá para ficar ouvindo isso. Não dá para ficar aqui ouvindo umas sandices dessa. Jesus pergunta para os discípulos, para os 12, especificamente. Está perguntando para mim e para você hoje: você também não quer ir embora? Está reclamando que a luta está grande? Está reclamando que a vida está difícil? Está reclamando disso e daquilo outro? Mas responda como Pedro respondeu, o que eu peço a você em nome do Senhor: meu Deus, eu não tenho para onde ir, Senhor. Eu não tenho. A alegria que eu sinto na tua presença, nem outro lugar tem. Veja, por favor, o Salmo 16. Veja o Salmo 16 para nós, o verso 11. 16, 11. Tu me farás ver o caminho da vida. Só Ele tem o caminho da vida. Foi isso que ele disse lá em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você tem vida, meu irmão. Você tem esperança de salvação. O céu te espera. As ruas de ouro te esperam. A salvação em Cristo te espera. Você vai gozar a eternidade com Ele. Alguém talvez fique assim: quando eu chegar no céu, eu quero ver aquela rua de ouro. Não, eu quero ver Jesus, irmãos. Porque a gente é muito tentado a uma situação que, presta bem atenção nisso, que isso não seja o nosso conceito hoje. O filho pródigo, a parábola dele diz que ele está numa miséria. E ele, naquela miséria, ele não diz: cara, que saudade do meu pai. Ele disse isso? Disse isso? Não. Ele não se importava com o pai. É o amor do pai que nos constrange, irmão. Mas o filho não se importava com o pai. O filho só se lembrou de uma coisa: de comida e das benesses do pai. Mas eu não quero as benesses dele, eu preciso delas. Mas se eu não tiver a sua presença, isso não vale nada para mim. Aí o salmista, Salmo 16, verso 11 diz: tu me farás ver o caminho da vida na tua presença. Na tua presença. Irmão, quem consegue? Irmão, presta atenção. Ele sempre passou por um processo difícil. Mas quantas vezes posso me lembrar e posso dizer com verdade, quantas vezes esse processo é difícil, as lágrimas que correram foram as lágrimas da presença do Senhor na vida. Você já passou por isso? Está numa prova, está numa moenda, numa situação difícil, aí você começa a falar com Deus e as lágrimas vêm, aquele gozo na alma, aquela paz. Alguém já passou por isso aí? Não? Sabe, é indescritível, irmão. Como é que consegue alguém chorar de alegria passando numa prova, numa moenda? Sabe por quê, irmãos? Que a presença dele nos satisfaz. A presença dele é plena. Na tua presença, plenitude de alegrias. À tua direita, delícias. Não são coisas passageiras, são coisas que vão para a vida eterna. Quem beber dessa água, quem bebeu e você bebeu, eu bebi, é uma fonte que jorra para a vida eterna. A nossa alegria, de Jesus disse, que ninguém vai tirar de nós. Então, alguns foram embora porque não suportaram o discurso, não suportaram uma situação ou outra. Mas eu quero dizer como Pedro, que você diga também nessa noite: Senhor, para quem nós iremos, Senhor? Porque só Tu tens a palavras de vida eterna. Quem quer vida eterna passa na moenda. Quem quer vida eterna supera a luta. Quem quer vida eterna supera os fracassos. Quem quer vida eterna sabe que tudo isso é passageiro, mas no céu haverá delícias perpetuamente. Oh, bendito é o nome do Senhor. Para onde? Para onde? Não tem outro caminho. Diga para alguém: meu irmão, não tem outro jeito. Não tem outro caminho. Não tem. Adilson, não tem outro lugar, Adilson. Não tem outro lugar. Não tem outra pessoa. Não tem outro lugar. Não tem outra pessoa em que a gente possa se firmar e dizer: em Cristo eu encontrei o que me faltava. São frases que às vezes a gente ouve cunhadas por aí pelo tempo. Cara, fulano é muito gente boa.
Já ouviu isso aí? Fulano, cara, fulano é gente muito boa. Só falta aceitar Jesus. Tá certo isso? Só falta. Não, falta tudo. Falta tudo. Ele disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu estou salvo no Senhor. Alguém comigo aqui essa noite? Mas por quê? Porque fomos lavados com o precioso sangue de Jesus. Então, quando ele está nascendo, fala assim, cara, se lembra disso. Se lembra da nossa comunhão. Se lembra que você foi salvo, foi alcançado por uma graça. Se lembra? Então, aqui essa noite, meu irmão, pegou o pão. Não olhe apenas como... Não existe aqui a tal da transubstanciação, em que o pão se transforma na carne, o vinho, o suco no sangue. Não é isso. Não é isso. É pão, continua sendo pão, é cálice, continua sendo cálice, mas se você ao pegar, se reporte para a cruz. Vai lá, traga. Lembrar é trazer para o presente aquilo que aconteceu lá atrás. Traga para o teu presente hoje o que Jesus fez por você na cruz. E pergunte para você mesmo se vale a pena continuar na presença dele. Vale ou não vale? Vale ou não vale a pena continuar na presença do Senhor? Vale ou não vale a pena suportar as lutas? Vale ou não vale a pena suportar as provas? Vale ou não vale a pena, Senhor, passar por tudo e ganhar a vida eterna no final? Oh, bendito é o nome do Senhor. Então, para a gente caminhar para o final, vamos ler um salmo que ele para mim é algo assim maravilhoso. Salmo 27, versículo 4. Que esse seja o nosso pedido. Que esse seja o teu pedido. O salmista, numa inspiração, disse: Senhor, vou te pedir uma coisa. Não, ele podia pedir muita coisa. Lembra do pedido de Salomão? Deus oferece a ele um pedido. Pede o que você quiser. E Davi está aqui, não esperou Deus falar com ele não. Uma coisa eu vou pedir para o Senhor. E eu vou buscar. Por que ele fala que vai buscar? Porque não é fácil. Você acha que é fácil estar aqui? Alguém que acha que é fácil seguir ao Senhor? Hein? Com fidelidade? Hã? Servir de qualquer jeito? Até pode ser. Mas servir com fidelidade, renunciar a prazeres, renunciar ao mundo, renunciar às ofensas, às situações contrárias que não vêm. É fácil isso, irmão? Não é fácil. É muito difícil. Mas os homens já dizem, uma coisa a pedir ao Senhor, eu vou buscar, porque eu sei que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil lutar contra a carne, não é fácil lutar às vezes contra tudo e contra todos, não é fácil. Mas você venceu, você está aqui essa noite. Você é um privilegiado. Deus te abençoe por ter chegado a esta casa esta noite. Deus te abençoe ainda mais quando você pegar nesse pão e pegar no cálice. Deus te abençoe ainda mais, porque você vai trazer na memória, valeu o sacrifício. Valeu o sacrifício. E o salmista fala uma coisa, eu pedi ao Senhor, eu vou buscar. O que você está buscando, Davi? Que eu possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor, na presença de Deus. Para quê? Para ver os bordados de ouro? Não. Porque tem gente que ama. Agora, eu também amo minha congregação. Mas eu não venho aqui por causa de parede, não venho aqui por causa de ar-condicionado. Eu venho aqui porque a presença dele está aqui nesse lugar. Eu venho aqui porque eu sei que ele está aqui me contemplando nessa noite. Amém ou não amém? Para contemplar, isso é muito lindo, contemplar a beleza do Senhor. Nós já fizemos isso hoje. Que você faça isso em nome do Senhor. Ao pegar o pão, ao pegar o cálice, você olhe para lá e veja, olhe para os elementos ali, para o pão e para o cálice, para o suco, e diga: meu Jesus morreu por mim. Ele fez um pedido. Todas as vezes que você pegar esse pão, pegar esse cálice, lembra do que eu fiz por você. Você está aqui hoje dizendo que é santo, e é. Você está aqui hoje dizendo que é livre, e é. Você está aqui hoje dizendo que é salvo, e é.
Você está aqui hoje dizendo que vai para o céu, e vai. Você está aqui hoje dizendo que vai ter um novo nome, e vai. Você está aqui hoje dizendo que vai ter um corpo transformado, e vai. Você está aqui dentro hoje dizendo que vai receber uma coroa, e vai. Mas lembra que tudo isso custou a minha vida. Lembra que tudo isso custou meu sangue que foi derramado por você. Então tudo que Ele menos espera de mim, de você, irmãos, é ingratidão. Porque eu me torno ingrato quando alguém me critica e eu desisto da caminhada. Eu me torno ingrato quando me oferece alguma coisa, eu prefiro aquela coisa ao invés da comunhão e abandono a casa do Senhor. Eu me torno ingrato quando vir ao culto, se torna um peso, um fardo para nós. Davi está dizendo, eu vou buscar o Senhor, quero estar todo dia na casa do Senhor, para contemplar a beleza dEle, contemplar a face dEle, desejar, abraçar o Senhor. Oh, meu irmão, há uma canção que diz assim, lá verei meu pai, lá verei meu irmão, lá verei o meu Jesus, com as marcas na mão. Isso é muito lindo. Ele em corpo físico aqui, ficou com marcas do seu lado e com marcas nas mãos e nos pés. Ao ser transformado, ao voltar ao corpo original de Deus, o que ele podia fazer? Não, eu não quero ficar marcado. Jesus até hoje está marcado e vai continuar marcado por toda a eternidade, por mim e por você. Você vai chegar no céu e vai ver, Senhor, que cicatriz é essa? Os judeus vão perguntar, essas suas marcas com que fui ferido na casa dos meus irmãos. Lá tem uma marca no seu lado, nas suas mãos e nos pés. Sabe por quê? Para que você não tivesse marca nenhuma na sua vida. Ele te lavou e te purificou. Somos lavados, purificados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Alguém louva de Deus nessa noite para levantar as mãos com vontade, Senhor. Dizer, Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, eu quero me lembrar disso sempre. Se eu estiver na faculdade, eu quero me lembrar do que o Senhor fez. Se eu estiver no ensino médio, eu quero me lembrar do que o Senhor fez. Se eu estiver lá no cartório, eu quero me lembrar do que o Senhor fez. Quando eu estiver dirigindo, eu quero me lembrar do Senhor. Quando eu estiver na Fiocruz, esse ambiente esquerdista ali, eu quero me lembrar do que o Senhor fez. Onde quer que eu esteja, eu quero me lembrar do que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Eu quero me lembrar do Senhor, do que Ele fez. Eu quero ser grato a Ele. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Uma coisa eu pedi ao Senhor, eu vou buscar: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar. É aqui para terminar, isso é muito importante aqui. A Bíblia diz, se eu não me engano, bota aí Abacuque 2:20. Não sou um Bertão da memorização não, mas agora eu consigo me lembrar. Abacuque 2:20, Abacuque Antigo Testamento, lá no finalzinho, perto de Sofonias, depois de Ageu um pouco. O Senhor está, quem está aqui? Aonde? No seu santo cálice diante dele. Se fala de reverência, que eu e você, nós falhamos muito com isso. Nós não entendemos que esse lugar, Davi entendeu que era esse lugar, que eu possa habitar na casa do Senhor para contemplar a sua beleza e meditar. Meditar é uma concentração em algo. Aqui no caso, é meditar na palavra, meditar na presença do Senhor. Então você está num lugar santo. Amém ou não amém? Que você, quando entrar por essas portas, tenha sempre a compreensão. O Jesus que quer que eu lembre dele está no templo. E eu vim aqui para contemplar a formosura dele. Eu vim aqui, vou ver meus irmãos, vou ver meus amigos, vou abraçá-los. Mas o culto é o momento que a gente separa para dizer: Senhor, obrigado por permitir estar aqui. Obrigado pela tua presença nesse lugar. A presença que enche toda a terra, enche todos os céus. Isaías, quando vê essa presença, ele diz: eu vou morrer, porque eu vi o Senhor. Você não. Você vai se alegrar na presença dele.
você vai se deleitar na presença do Senhor. Então, meu irmão, Jesus disse: quando você pegar esse pão, quando você pegar esse cálice, traga a presença ao meu sacrifício, traga a presença o que eu fiz por você. Seja grato, seja grato. Você era o inútil, eu era o inútil, nós éramos inúteis, pecadores, vendidos ao pecado, mortos no nosso delito de pecado. Mas ele foi na cruz, pegou aquela cédula que nos era contrária e cravou na cruz. Hoje eu digo para quem quiser ouvir: sou de Jesus e Jesus é meu. Podemos dizer isso hoje? 1, 2, 3 e... sou de Jesus e Jesus é meu. Aplauda o Senhor nessa noite. Sou de Jesus e Jesus é meu. Sou de Jesus e Jesus é meu. Como é bom desfrutar da presença do Senhor. Como é bom, como é bom, como é bom sentir a sua presença. Como é bom se deleitar, se derramar. Como é bom dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Eu não sei se você vai tomar a ceia, talvez não pela primeira vez, se é pela segunda, se é pela terceira, se é pela 100ª vez. Não sei. Não sei quantas vezes você vai tomar a ceia, mas faça como se fosse a primeira vez na sua vida hoje. Faça como se fosse o teu primeiro encontro com Ele. E pegue esse pão e esse cálice com uma alegria tão irradiante no coração. Um coração cheio de gratidão. Pecador miserável. Pecador miserável. Hoje, sento aqui, levanto as mãos aos céus e digo: santificado, 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 vendido ao pecado, hoje cidadão do céu. E se não bastasse, Ele me fez nascido de Deus, e sendo nascido de Deus, Ele diz assim: olha, eu vou botar uma semente em vocês, a semente de Deus. O diabo não vai tocar em vocês. Amém, meus irmãos? Você recebe essa palavra nessa noite? Você pode glorificar a Deus nessa noite, participando de uma ceia gloriosa. Então vamos nos preparar para a Santa Ceia nessa noite, com um coração diferente do que jamais experimentamos. Um coração totalmente diferente hoje. Eu não sei se você ceiou em janeiro, se você ceiou em fevereiro, está ceando aqui hoje, nesse ano, pela primeira vez. Mas entenda, é algo muito solene, muito especial, muito precioso. Cadê o ministério de louvor da igreja? É algo muito tremendo, muito especial, muito glorioso. E quero cantar uma canção que fale, não sei se eles prepararam alguma coisa, temos um tempinho ainda, cantar uma canção que fale dessa presença, dessa coisa tão gloriosa que é estar cercando a mesa do Senhor. Amém? Você está feliz por estar aqui? Glória a Deus. Vamos ficar em pé e cantar uma canção para o Senhor. Aleluia. Hoje os obreiros podem se encaminhar para cá. Os amados que vão servir a ceia podem se encaminhar para cá. Vamos louvar o Senhor. E depois nós vamos orar. Teu sangue leva os obreiros que vão servir a ceia podem vir para cá. a todas as alturas, onde ouço a Sua voz, cante, fale de sua justiça. Pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue.